Gente, intertextualidade, tá? É uma das características da literatura. A intertextualidade é um dos recursos que o escritor se utiliza para fazer da literatura arte. E como nós vimos, o conceito de literatura é uma expressão verbal artística de uma experiência humana. A literatura é a arte da palavra. Tá? Vimos também que a literatura, como uma das características, né, o uso polissêmico, a polissemia, né, da palavra, vários sentidos, poli, muito, semia, sentido. As palavras no texto literário têm vários sentidos. E esses vários sentidos se dão a partir da conotação, do sentido conotativo das palavras. Quando as palavras saem do sentido de dicionário, no sentido objetivo, né, e encontram novos sentidos. Usei o exemplo da palavra fogo, tá? Vimos ali no poema Confidência do Itabirano a palavra ferro, que vai encontrar um novo sentido dentro de um texto literário. Tá? Então, polissemia, conotação, e a intertextualidade é outro recurso, então, utilizado pelo escritor para fazer da literatura uma obra de arte, para fazer diálogo com textos de diferentes matizes, de diferentes tonalidades, de diferentes gêneros, de diferentes tipos, tá? Um diálogo entre textos, e que vai se dar não apenas na literatura, a intertextualidade, ela se dá na música, se dá na publicidade, se dá na TV, se dá no cinema, né? E assim por diante, tá? Bom, começamos aqui com esta peça publicitária, tá? Essa peça publicitária da Bombril. Estou ganhando milhões de royalties, né, para fazer propaganda da Bombril, mais precisamente do amaciante Monbiju, que é um dos produtos da Bombril. Mentira, não estou ganhando dinheiro, não estou ganhando nenhum dinheiro, tá? Eles não vão pagar tanto para um professor dar aula e falar sobre a Bombril. Tem elementos aí que nos fazem crer que essa peça publicitária faz uma referência, né, lembra a Mona Lisa. Tá? Então, a própria posição, as mãos, né, uma sobre a outra, o olhar enigmático, o sorriso de lábios fechados, sorriso enigmático, certo? A gente percebe algum sorriso, o fundo ali, tudo isso nos remete à Mona Lisa. Então, nós temos aqui um exemplo claro de intertextualidade, tá? Em que nós pegamos o nosso repertório cultural, que no caso não precisa ser tão vasto, né, quando se trata da Mona Lisa, uma obra, frisa-se, né, do Leonardo da Vinci, faz parte do inconsciente da humanidade a figura da Mona Lisa. Tá? Então a gente percebe claramente que há um diálogo entre textos. Então a gente bate o olhar ali e ao conhecer a obra, a gente nota, ele tá fazendo aqui uma brincadeira, enfim, uma paródia, tá? Com a Mona Lisa. Tudo isso para quê? Para buscar atrair o cliente, né? Buscar atrair alguém que vai comprar, porque é uma peça publicitária. Por que atrai aqui? Porque a gente olha e vê, a criatividade deles, né? E aí fixa o olhar, vê ali o produto, né? E aí tem uma frase que tá meio apagada, mas é mais ou menos assim: Monbiju deixa sua roupa uma perfeita obra-prima. A Mona Lisa é uma obra-prima da pintura, né? Então eles fazem essa brincadeira. Esse personagem, esse ator, né, eu não me recordo o nome dele agora, acho que é Pablo Moreno, se não me falha a memória, ela sempre falha. Ele, dos anos 80 e 90, ele se tornou um personagem, uma figura muito popular pelas propagandas que ele fazia na televisão. Ele aparecia sempre na televisão, com diferentes roupas e fantasias, enfim, lembrando alguma figura icônica das artes, né, da música, da política também. Então ele aparecia vestido assim, de várias formas, às vezes ele mesmo, enfim, porque é uma peça publicitária que sempre se utilizavam da criatividade, né? E aí isso tornou, inclusive, a marca Bombril uma marca muito famosa. E hoje, quando a gente fala em palha de aço, o sinônimo, né, de palha de aço é Bombril, acaba comprando Bombril. E aí, quando ele depois conseguiram fazer essa peça publicitária, chamaram a atenção, né, utilizando-se da figura da Mona Lisa, que é a pintura do Leonardo da Vinci, também chamada de La Gioconda, é o nome que se dá também para essa pintura. Tá? Então, há uma referência intertextual. Então, o que é a intertextualidade? Conceito de intertextualidade. Intertextualidade é a influência de um texto sobre outro
que o toma como modelo ou ponto de partida. Tá? É a influência de um texto sobre outro. Então, eu leio um texto, vejo um texto, ouço uma música, né? E eu vejo que há um outro texto, que é uma outra música, que é uma outra peça publicitária, que é um outro filme, dentro daquele texto. E eu percebo isso se eu tenho um certo repertório cultural, eu tenho um certo artístico, um certo conhecimento. Tá? Então, esse texto vai pegar um outro como ponto de partida para fazer um novo texto. E eu gosto de usar a expressão também um diálogo entre textos. Os textos estão dialogando, estão se comunicando. Né? Às vezes, provoca uma certa atualização ou modernização do primeiro texto. Né? Um novo olhar, um olhar moderno para um texto antigo, para uma figura antiga. Nós vamos ver depois, por exemplo, outros exemplos, próxima aula ainda, de modernização, digamos assim, da Mona Lisa, que é em outras figuras, em outras ilustrações. Tá? Vamos ver depois. Um texto é sempre um tecido de vozes ou citações, cuja autoria fica sempre marcada ou não, vinda de outros textos pré-existentes. O texto é sempre um tecido. Lembre-se, pessoal, que a palavra texto, tá, ela vem de tecido. A indústria têxtil é a indústria do tecido, que faz roupas, enfim. Tá? E o que é um tecido? É um emaranhado de linhas, né, costuradas que formam um todo coerente, né? O próprio tecido, que vai formar daí roupas, lençóis, fronhas, cortinas, enfim. Tá? E aí ele precisa ser bem costurado, bem entrelaçado, para formar um todo. Assim é um texto. Um texto é formado de palavras, frases, parágrafos ou estrofes, versos, que são costurados de uma certa forma, e junto daí com as ideias do autor, com os temas, enfim, são costurados de uma certa forma que dão uma coerência. E é um tecido de vozes, né, de vários tons, várias palavras, várias pessoas falando, vários textos, enfim, tá? E que a gente vai carregando com o tempo. Como a gente viu ali na Mona Lisa, né? Alguma voz nos disse assim, ó, isso aqui me lembra a Mona Lisa, por causa disso, por causa daquilo. Então a gente vai carregando isso com o tempo. Tá? Faz parte do inconsciente coletivo algumas obras, inclusive. Tá? E aí o texto, então, ele mistura essas vozes, mistura essas citações, né, de outros textos, cuja autoria fica sempre marcada ou não, vinda de outros textos pré-existentes. Tá? O que seria a autoria ficar marcada ou não? Ali não tem nenhuma menção que é a Mona Lisa, que é do Leonardo da Vinci. Então não está marcado, mas a gente sabe, porque a gente tem esse conhecimento, a gente tem esse repertório cultural. Muitas vezes daí se coloca assim, ó, foi influenciado por tal texto. Eu, por exemplo, tá, meu último livro, eu já sou autor de 4 livros, tá? Meu último livro, uma propaganda aqui, se chama Relatos Póstumos. Relatos Póstumos de um Suicida. Agora sim. Relatos Póstumos de um Suicida. Tá? Na orelha do livro, eu deixo bem claro, na verdade, quem assina a orelha é o meu mestre imaginário. Vocês vão saber se um dia vocês forem ler esse livro. Que eu não vou trazer para a sala de aula por motivos que não vem ao caso agora. Mas eu deixo bem claro ali que o título faz uma referência a Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis. Tá? Então, deixo bem claro que o título ali, a própria obra, foi, de certa forma, uma inspiração, uma intertextualidade, um diálogo com o texto do Machado de Assis, escritor brasileiro do século XIX. Tá? E aí, então, eu deixo marcado. Se a gente pensar na música, né, os samples das músicas, né, aquelas colagens de batida, de vozes, de trechos de música, enfim, tá? É uma intertextualidade, que é um diálogo entre as músicas, tá? E aí, geralmente, e é o correto, né, para não ser considerado plágio, né, tem que se colocar nos créditos, assim, que tem samples de tal e tal música. Deve constar isso nos créditos, deve ter autorização, inclusive, da editora, da gravadora, enfim, dos artistas que fizeram as músicas. Tem que ter uma certa autorização, tá? E aí aparece citado lá de tal e tal autor,
E aí, então, fica marcado a autoria inicial. Então, pode ser marcado ou não. Porque tem muitas obras da literatura que elas estão sempre estão arraigadas em quem lê literatura, que não precisa dizer, faça tal, ser inspirado em tal autor. Vocês vão ver agora vários exemplos nesse sentido. Tá? Então, pode ser a autoria marcada ou não. Então, é diferente do plágio. O plágio, quando alguém daí se adona de um texto, e diz que é dele, que é uma criação dele, mas, na verdade, ele roubou de outro criador. Tá? Agora, se ele diz, isso aqui é inspirado, né, é uma homenagem, enfim, eu faço uma homenagem a esse autor, se ficar claro isso, de certa forma, né, aí então nós temos a intertextualidade. Então, plágio é quando alguém se adona e ganha dinheiro com isso, dizendo que é dono de uma determinada criação. Tá? Por exemplo, Canção do Exílio, é um poema do Gonçalves Dias, tá? Um poeta do século XIX, do romantismo. Tá? O poema diz assim, ó, Canção do Exílio. Minha terra tem palmeiras onde canto sabiá. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras onde canto sabiá. Minha terra tem primores que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer eu encontro lá. Minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá, sem que ainda viste as palmeiras, canto sabiá. Tá? Poema Canção do Exílio, de Gonçalves Dias. Exílio é quando alguém está fora do país, ou por motivos políticos, ou no caso do poeta, que ele foi estudar, né, na Europa. Na época, para se fazer o ensino superior, tinha que se ir para a Europa, para Portugal mais especificamente. Tá? E aí ele fala então da saudade que ele tem do Brasil, da natureza, né, que a natureza do Brasil é muito melhor que a natureza dos pássaros, enfim, que há em Portugal. Os bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Né? Só que daí no hino, nossa vida é em teu seio mais amores. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida é em teu seio mais amores. Eu vou mostrar depois ali, né? Essa parte no hino nacional aparece entre aspas. Por quê? Porque é o hino nacional, o Joaquim Osório Duque Estrada, que fez a letra, veio depois desse poema. E ele utilizou, então, esses versos do poema, que na época, no século XIX, era muito conhecido. Todo mundo sabia de cor. Eu, inclusive, sabia de cor já eu não sou do século XIX. Mas até os anos 80 e do século XX, se lia e se cantava essa música, inclusive no colégio, primeira e segunda série. Tá? Um pouco aí pela questão, eu acredito, hoje eu vejo assim, resquícios da ditadura ainda, porque falavam da questão de ser patriota e tal, e aí esse poema tem essa questão, tem esse patriotismo, digamos assim. Né? Então a gente tinha que decorar, inclusive, no colégio. Tá? Então, o hino nacional utiliza-se como intertextualidade, faz uma referência a esse poema Canção do Exílio. O Samuel botou ali, né? Aparece com o hino nacional. Então faz uma referência o hino nacional faz uma referência à Canção do Exílio que veio antes, porque o hino nacional faz uma exaltação à pátria e tal, e esse poema era muito conhecido. Aí aparece entre aspas, na letra oficial, se aparece entre aspas esses trechos citados do Gonçalves Dias, tá? E assim, outras obras da literatura se utilizam da Canção do Exílio. Nós vamos ver algumas agora aqui rapidinho, e depois tem outras que nós vamos ver numa aula seguinte, tá? Ó, do Mário Quintana, por exemplo, poeta gaúcho. Minha terra não tem palmeiras, em vez de mero sabiá, cantam aves invisíveis nas palmeiras que não há. Poeta do século XX, morreu em 1994. Ousa de Andrade, também poeta do século XX, das décadas de 20, 30, 40. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para São Paulo, sem que veja a Rua 15 e o progresso de São Paulo. Murilo Mendes, também poeta do século XX. Minha terra tem macieiras da Califórnia, onde cantam gaturanos de Veneza. Ai, quem me dera chupar uma carambola de verdade e ouvir um sabiá com certidão de idade. Então, os poetas se utilizam da Canção do Exílio para fazer uma nova obra literária. Isso é intertextualidade, tá? Fazendo diálogo com textos anteriores. Aí, os tipos de referência intertextual. Citação consiste em mencionar literalmente, ipsis letteris, com todas as palavras, um fragmento de outro texto, que é o exemplo aqui que nós vimos no hino nacional. E essas partes que estão entre aspas, ó, fazem parte da Canção do Exílio. Tá? E aí,
nós temos também a alusão. Consiste em fazer uma referência não literal, ou seja, não com todas as palavras, mas com fragmentos de outros textos. Exemplo, além dos citados acima, né, no Canção do Exílio, vimos ali que há elementos do Canção do Exílio. A minha terra tem isso, minha terra não tem aquilo, não permita Deus que eu morra e tal. Tá? Também lá o texto do publicitário da Bombril, também é uma referência não literal, porque nós vemos ali fragmentos para perceber que fazia parte da Mona Lisa. Tá? E um outro exemplo, e aí vai ficar para atividade para vocês pesquisarem. Tá? Ele me deu um presente de grego. Não vou falar, vocês também não vão falar agora. Vai ser a atividade que eu vou deixar para vocês lá, ou escreverem, se já sabem, ou então pesquisarem. O que é o presente de grego? Já adianta aqui que é uma referência intertextual. Essa expressão presente de grego faz uma alusão a um texto especificamente da literatura. Tá? E aí, se vocês não sabem, vocês vão pesquisar. Na internet está aí, vocês vão achar facilmente. E aí vão colocar lá, vou colocar no Google Documento, esse exercício, e aí vocês vão escrever lá e me devolver. Essa daí vai ser a atividade de vocês, certo?